Olá pessoal, estamos começando mais uma edição especial do podcast do Inside Viz, já com o tema do nosso evento Electric Days. Eu, Fábio Trindade, estou aqui ao lado de Rodrigo Perini. Muito bem, obrigado Fábio pelo convite mais uma vez. E temos a presença ilustre aqui de um executivo que domina todo o cenário da indústria automobilística brasileira, David Wong, que ele é diretor de Corporate Transformation da Álvares e Marçal. Muito boa tarde, falei certinho o cargo? Perfeito. Muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, de poder compartilhar com seus ouvintes um monte de coisa sobre o que é o setor automotivo. Sim, aqui a gente vem falando, no Electric Days, um evento que é voltado para a descarbonização em todas as suas frentes, elétricos, híbridos, até o flex, falando também de hidrogênio. Então a gente ter essa visão de quem entende a fundo a indústria, não só brasileira, mas internacional, é sempre muito importante para os nossos leitores, ouvintes e quem também está nos assistindo. Mas, para começar, David, eu gostaria que você explicasse um pouco da Álvares e Marçal, do seu trabalho lá. Tá bom. A Álvares é uma consultoria americana, apesar do nome bem latino, certo? Tem mais de 20 anos, né? No Brasil tem aproximadamente 20 anos que ela chegou, mas todo mundo conhece a Álvares pelo marketing, que é muito mais forte na área de recuperação judicial. Até porque essa é a origem da empresa, né? E ficou muito famosa a partir da recuperação da Lehman Brothers em 2009, que pegou o mandato dos Estados Unidos. No Brasil também na mídia sai muito recuperação judicial, né? Em termos de Americanas ou até Petrópolis, cervejaria. Né? Mas toda a área de recuperação representa mais ou menos 20% da receita. No mundo ela é uma empresa de mais ou menos 8 mil consultores. No Brasil ela é bem grande, em torno de aproximadamente 1.200 consultores. E existem outras áreas de negócio que a Álvares tem desenvolvido a partir de 2010, principalmente. E a área que eu estou, de Corporate Transformation, é a área justamente mais conhecida, né, nos outros mundos em termos de consultoria de gestão ou management consulting. Então a gente tem toda uma área de estratégia, operações, finanças, né, private equity e também geração de valor em investimentos. Então ela é mais a linha tradicional que as outras pessoas conhecem de consultoria de gestão. Mas dentro da indústria automobilística também tem? Também. Né? Então você tem as áreas industriais, entre elas o meu grupo dentro de Corporate Transformation é o AIG, Automotive Industrial Group, né? Mas eu também faço outras áreas de negócio em termos de setores mais funcionais. Eu vou fazer um projeto de operações em outros setores, até porque a indústria automotiva ela é uma indústria razoavelmente complicada, né? Seja do ponto de vista tributário no Brasil, seja do ponto de vista operacional no mundo inteiro, seja no ponto de vista de compras, seja no ponto de vista financeiro, porque é um setor na qual ela é, vamos dizer assim, mais avançada em termos de criatividade e inovação. Né? Seja no ponto de vista, por exemplo, Milk Run e logísticas, começaram com, né, automotiva e hoje é adotado em vários outros setores. Né? Assim como, né, Make to Order, que é uma coisa que começou mais ou menos uns 20 anos atrás e que começou a ser adotado por muitos outros setores também. Financiamento, né? O leasing, né? Nos Estados Unidos, que aqui é mudado um pouquinho o conceito, mas o modelo financeiro ele é muito similar para outras aplicações e a indústria automotiva sempre foi pioneira em adotar conceitos e investimentos inovativos em termos do setor como um todo, assim como no produto. Né? Aproveitando esse tema de sempre ter sido pioneira, né, Uhum. em investimentos em inovação, como que estamos hoje? Qual o cenário brasileiro? Né? A gente vê o mundo caminhando para um caminho de eletrificação, redução de emissão, motores térmicos sendo descontinuados ou com idades, ou com um ciclo de vida já aí perto do fim. Como que o Brasil está nesse cenário frente ao cenário internacional? Qual que é o nosso... Assim, do ponto de vista de oferta de produto, o Brasil estaria, do ponto de vista de oferta, existe tudo que tem lá fora, existe aqui no Brasil. Seja o elétrico, seja o híbrido, o plug-in, explosão, e o que nós temos a diferença aqui é de ter o motor flex, certo?
né? Em termos de tecnologia, de produto, tudo é ofertado. A diferença do Brasil tem dois fatores principais. Um é a nossa cadeia produtiva. A nossa cadeia produtiva ela está voltada e preparada para entregar um veículo, né, térmico. Nós não temos e nem teremos tão cedo, de fato, a produção de bateria no Brasil. Nós teremos importação de células, montagem de packs e integrado no veículo híbrido ou totalmente elétrico, por exemplo, no caminhão da Volkswagen. Toda a estrutura, né, e até partes dos motores são feitos no Brasil, né, com produtores brasileiros, mas a bateria, a célula da bateria, ela é importada, bem como componentes que estão do BMS. Então, ele é ofertado, mas o conteúdo importado ele é maior do que outros produtos. Isso, na verdade, com toda a questão tecnológica no Brasil. O Brasil sempre foi, né, um seguidor tecnológico. Então, leva um tempo para essa adoção. A segunda parte, assim, sob o ponto de vista de volumetria, quanto que vai crescer a eletrificação ou hibridização, hoje a gente teria, assim, pela regra de emissão que existe no Brasil, seja para veículo pesado, seja para veículo leve, e que no Brasil começa a mudar, né, no L8 a partir do ano que vem, a gente tende a convergir para as regras europeias. A partir de entre 30 e 32, a gente vai chegar na regra europeia que vai entrar em 30. Então nós vamos estar a meta de 30 nós vamos chegar mais ou menos em 32 provavelmente. Isso leva a obrigações de emissão que não tem solução no momento, a menos que você mude outras questões da regulação, né? Na qual você considere como você vai medir de formas diferentes para que o CAF brasileiro atinja a meta dentro do L8. Né? Olha, é bem interessante isso. Eu vou te fazer uma pergunta, David, meio, vamos dizer assim, cinematográfica, que não está nem no nosso script aqui, mas que você falando a gente até conversou um pouco em off aqui. Futuro. Por exemplo, no filme De Volta para o Futuro, a gente tem os carros voadores, aquela coisa toda, e tinha oferta de kit de conversão. Você acredita que num futuro distante, principalmente as pessoas que têm carros mais antigos, de coleção, alguma coisa assim, vão querer converter os seus carros, talvez por necessidade, por conta de uma tecnologia ficar muito obsoleta? Estamos falando isso daqui a vamos chutar, uns 30 anos, mais para mais. Então você acredita que vai ter essa oferta? Porque por exemplo, falando em Brasil, a nossa frota é muito grande, né? Então eu fico pensando se a gente vai sucatear tudo no futuro ou se vão ter kits de conversão. O que você pensa nesse futuro? Bom, conversão já existe, né? Já existe, sim. Já existe. No Brasil, menos, um monte na Argentina, e no México tem de lavada. Na América Central deve ter muito mais ainda. Eu sei que na Colômbia tem muito também, principalmente porque a necessidade e mobilidade são diferentes. Certo? Nós somos um país continental. Então, se a sua necessidade são longas distâncias, o veículo convertido não vai ter aquela autonomia. Até porque até hoje eles ainda estão, mesmo convertido elétrico, você está com bateria chumbo ácido. Então, a potência que você tem, a distância e a autonomia que você tem, ela é muito limitada. Já tem kits de conversão no México que já está entrando com bateria de lítio. Melhora um pouco, certo? Mas ainda não é que você vai de Cidade do México até Monterrey com esse veículo. Até porque muito da circulação dentro do México, Cidade do México ou de Monterrey, ela é urbana, ela não é tanto de viagem. No Brasil, de modo geral, também ela é mais urbana, né? Mas, certo? As distâncias são um pouco maiores, né? Dentro das metrópoles, principalmente, para que aquela bateria vai aguentar longas distâncias. Então, com a solução de lítio, ela vai resolver. Quando você fala para daqui 30 anos, certo? Eu não acho que vai ser uma questão de conversão, porque daqui 30 anos estão falando assim, que você tem soluções que vão estar entrando no meio do caminho, né? E eu não vou converter para uma necessidade de mobilidade. Certo? Eu vou ter aquele carro antigo por uma questão de colecionador. Né? É que nem você tem aquelas pessoas que têm Ford 45, né? Que tem feiras e tudo mais, e que tem um carro que queima gasolina, cheira a gasolina, né? Quando ele liga, certo? Porque a combustão não é perfeita, mas ele adora o carrinho lá e está preocupado muito mais com a lataria
e a veracidade daquilo que era original do que eu vou fazer para conversão, né? A conversão, né, mesmo se você falar assim, pô, daqui 30 anos eu vou converter um carro com mais de 20 anos, que a média de frota brasileira é 10, então ele estaria lá 20 anos para frente, é mais fácil ele comprar um carro de uns 10, 15 anos, que acho que o preço vai estar mais a pena do que fazer a conversão. Perini, isso que você trouxe, a redação está trabalhando nesse momento num texto sobre conversão de carros clássicos lá em Londres, lá na Inglaterra, para preservação, né, do interesse assim, dos filhos desses proprietários. Então você vai ter ali, e até tem fila já nessas empresas especializadas para manter aqueles carros clássicos. A gente viu no Jaguar E-Type, né? Então coisas do tipo, para você oferecer tecnologia atual para uma futura geração que está chegando aí. Mas também acredito que vai ser mais para manter um legado, manter funcionando, né? Do que necessidade. Do que mobilidade. Então é um nicho bem restrito mesmo. Então, para quem gosta, vai poder ficar carro. É que assim, que nem eu vou pegar seu Ford 45 queima gasolina, porque eu falei assim, mas você está preocupado com o motor? Vamos dizer que a gasolina nunca vai acabar de fato, né? Daqui 30 anos, assim, pô, a gasolina está muito cara, porque tem muito pouco. Você quer andar com carro ou você quer cheirar o cheiro da gasolina? Tem gosto para tudo. É verdade. Muito bom. David, a gente, aproveitando aí seu conhecimento tanto da indústria nacional quanto internacional, a gente ouve muito falar da descarbonização aqui no Brasil pelos modelos bicombustíveis, com etanol, chegando agora aos mild hybrids. Qual que é a nossa perspectiva de médio prazo? Que isso se torne uma solução que vá ficar ou é passageira, né? Porque a gente estava falando de legislação cada vez mais restrita. Como que a gente vai conseguir atender às metas de emissão com esse cenário que a gente ouve falar das montadoras hoje? Vamos lá. Se eu crescesse a frota normalmente, certo? E chegasse em 2050 e todo carro motor a explosão usasse álcool, né? E tivesse a melhoria dele, mesmo que como híbrido, não é suficiente para atingir o compromisso da COP, do Acordo de Paris, certo? Então, se eu quero atingir o Acordo de Paris pelas regras que são escritas atualmente, eu tenho que aumentar meu conteúdo de puro elétrico ou célula de combustível. Não tem jeito, né? Isso é uma coisa que eu falei ano passado, publiquei algumas coisas, assim, a conta não chega em 2050 se eu não tiver um conteúdo de eletrificação dentro da frota, de carros leves pelo menos, em torno de 20% e 30% no mínimo. Hoje eu tenho 2%, certo? Né? Chegar em 20% e 30% e a frota vai crescendo ainda, assim, eu preciso de muito mais carro puro bateria. Então, posto isso, sim, a eletrificação ela vai ser necessária, seja pela questão do compromisso do Acordo de Paris, seja nas regras que devem continuar ainda pelo L8, que eu preciso de um CAF que deve cair, vai caindo, eu preciso de ter mais carros a bateria misturados com híbridos, né, flex que seja, né? E eu tenho que mudar um pouquinho a regra de como que eu dou o preço do álcool, né, para de fato estimular. E para sustentar essa frota, eu tenho que dobrar minha plantação, né, de cana, porque eu preciso gerar o dobro, né, de álcool no mínimo, certo? Hoje o álcool, em termos de poder calorífico, ele representa uns 35%, 38%, né, do combustível para transporte, certo? Dá mais ou menos 45% em termos de volumetria. Isso já compensando o que está na gasolina, o que é álcool puro. Eu tenho que dobrar, eu tenho que chegar nos 80%, 90% de álcool e só 10% de gasolina. Para isso, para sustentar a frota atual, eu já teria que dobrar o terreno, tá? A área plantada. Poderia tirar mais se eu colocar geração 2 de etanol, né? Porque daí eu não preciso plantar tanto, né? Para sustentar essa frota, né? Mas mesmo assim eu tenho que pôr muito mais carro elétrico dentro da frota para atingir o Acordo de Paris.
né? É praticamente impossível sem ter mais eletrificação. E continuando dessa forma, se a gente vai ficar com híbrido flex, né, sendo insuficiente, a gente não pode esquecer toda a questão assim. O etanol ele existe em vários países e vários países têm blends, né, do combustível com etanol. O Brasil é o único que oferece hoje o E100, certo? A Índia vai entrar no E80, já está em E20, né, e planeja chegar em E95, mas de fato vira um E100. Certo? Todos os outros países, a regra está entre 10 até 20. Nós já estamos em 27. Certo? Então, o maior é 20%. Existem alguns países que têm E85, na Europa e até nos Estados Unidos, só que porque fizeram séries especiais de veículos, né, que são flex. Né? Porque do contrário não sustenta. Mas nós estamos falando assim, na própria Estados Unidos, se eu não me engano, tem em torno de 70 postos que tem esse combustível. Então ele é muito concentrado, que é coisa similar dos 150 postos de hidrogênio que tem na Califórnia. Certo? Então aquela frota que foi produzida existe para aquilo. Na França tem o 85, mas assim, você torce para achar, né? Onde você tem o E85, mas graças a Deus você pode ter o E15. Né, que é o padrão normal da Europa. E aí é o tipo do problema também que nós enfrentamos, de modo geral, da coisa do carregador público na estrada. Assim, onde que eu tenho um carro, mas eu não consigo colocar energia em qualquer lugar, porque eu não acho carregador público. Né? É a mesma coisa com o E85 na Europa ou nos Estados Unidos, enquanto que nós, né, pelo bem ou pelo mal, lá nos anos 70, criamos o Proálcool, e se montou uma cadeia de fornecimento de energia. Né? E teve uma política industrial de que não tem posto final de semana, que eu não quero consumir combustível. E eu adotei esse caminho que hoje, né, depois que veio o Flex, eu propiciei ao país ter uma vantagem competitiva para o país. Agora, se eu quero fazer um motor Flex lá na frente daqui 15 anos, eu preciso que o híbrido, né, tenha de fato um flex ou um motor a explosão etanol. E o investimento de um motor novo, nós estamos falando de pelo menos $1 bilhão hoje, né, para fazer uma geração que gere pelo menos 10 milhões de motores num ciclo de 4, 5 anos. Né? Ele vai durar por volta de 5 a 10 anos, depois eu vou ter um repower, mais uns 300 milhões de dólares para fazer o repower, para manter ele longevo. Não tem muitos investimentos ainda sendo realizados para a manutenção de novos blocos de motores e novas geometrias, novas tecnologias. E se eu não tenho dinheiro, né, e eu tenho que investir no elétrico ou na propulsão elétrica mesmo que híbrida, né, sabendo que eu tenho uma necessidade de praticamente zerar a emissão, eu tenho uma dicotomia, onde que eu ponho o dinheiro. E o dinheiro vai para onde tem demanda. Certo? Se as regras chinesas, europeias e americanas são a partir de 35 praticamente, né? Os Estados Unidos ainda vai acertar 10%, a Europa é 0%, certo? A China é 0%, como é que faz? Nós estamos falando de mercados, se somar a Europa, a União Europeia, com os Estados Unidos são 30 milhões, mais 30 milhões da China, são 60 de um total de 90, né, do mundo. Assim, onde que vai pôr dinheiro? É a mesma coisa, falar assim, bom, se falava assim, a Toyota não tinha elétrico. Não estou dizendo que a estratégia da Toyota foi errada. Do ponto de vista técnico, ela estava certa. Vou fazer o híbrido, amadurecer a tecnologia, depois eu vou para o hidrogênio. E fazia as duas tecnologias rodando em paralelo. Certo? Sabia um caminho, ou seja, eu tinha uma estratégia a seguir. Certo? Infelizmente, as regulações, questões políticas, interesses tecnológicos, né, e ambientais, né, criaram o surgimento do carro puro bateria. Certo? Que, do seu ponto de vista tecnológico, ele é mais simples, ele é melhor, mas do seu ponto de vista de caminho de longo prazo de avanços tecnológicos, né, eu tive que fazer um puta esforço do seu ponto de vista de eu tenho que ter a bateria, eu tenho que ter carregador. Certo? Não que eu não vou ter para hidrogênio. Mas assim, eu tenho que fazer muito investimento no intermédio até de fato ter o que provavelmente ou talvez seja
a tecnologia dominante daqui 30 a 40 anos. Ou seja, a gente tem então um grande desafio aqui no Brasil. A gente tem um desafio, eu diria assim, no Brasil, para nós é muito complicado por não ser um líder tecnológico. Certo? É bom ter o etanol, é bom ter biodiesel, é bom ter biogás. Certo? Sim. O fato de ter muitas escolhas tem um lado bom e tem um lado ruim. Né? O lado bom é que você pode fazer tudo. O lado ruim é que, se você não for dominante, né, o poderio do capital acaba definindo o que vai ser dominante. Infelizmente, nós somos seguidores. Né? E a menos que eu tenha alguma coisa que de fato faça com que nós sejamos, né, dominantes, para ser dominante, eu não preciso ser líder. Eu preciso ter uma situação de que o mercado seja algo em torno de 10 milhões, 15 milhões. Certo? E de que eu tenha demanda para isso, né? Porque no Brasil não vai ter. Eu preciso ter uma demanda internacional para esses produtos também. Tá, então vamos para uma outra. Vamos pensar de uma forma da seguinte forma. Para eu começar a fabricar então carro elétrico no Brasil, qual é o desafio? Carro elétrico e carro híbrido. A gente tem uma massificação dessa tecnologia no Brasil. Qual é o desafio então? Você tem o híbrido é mais fácil, certo? Nós não temos tantos carregadores, né? Hoje o Brasil, como país continental, você pegar o estado de São Paulo, eu tenho uma relação frota-carregador similar quase à média europeia. Né? Até melhor que algumas situações da Europa. Porque a Europa, se você tirar a Noruega, muda muito da brincadeira. Ou Holanda, né? Aquele país eco desse tamanho, eu tenho poucos carros e muito carregador. Certo? Então, o estado de São Paulo tem grande parte da frota elétrica, pura elétrica, e grande parte dos carregadores públicos também. Agora, se eu for lá para outros estados, a minha vida já se complica. E a questão, embora as viagens de longa distância, né, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, né, são mais longas, né, do que uma viagem na Europa, porque as cidades são mais próximas da Europa. Então, a disponibilidade, a probabilidade de você achar um carregador é muito melhor na Europa do que nos Estados Unidos ou no Brasil. Né? E essa questão de ter que viajar mais de 100 km, 200 km e ir e voltar virou 300 km, aí começa a preocupar. Certo? Eu não tendo isso, de ter essa opção, putz, eu vou para Minas Gerais, estou falando de 500, 600 quilômetros. No meio do caminho eu consigo ter um carregador? Vou ter, certo? Mas eu tenho que ter muito planejamento. E com o tempo vai chegar a ter mais carregadores, mas principalmente onde tem densidade e não em situações onde você não tenha. E é isso que é a vantagem do híbrido no momento. Do ponto de vista de eu fabricar um híbrido ou um puro bateria, como eu disse, a gente pode fabricar tudo, né? Mas não ter a competência, certo? Mesmo que copiando, né, o projeto internacional de chegar até fazer a célula, certo? Complica muito para um produto que é um componente que é 30% a 40% do custo do produto, certo? E a grande questão a China tem 60% da capacidade mundial. Vai reduzir porque está se investindo na Europa e nos Estados Unidos. Por outro lado, já falei assim, a gente tem todos os minérios necessários para fazer a célula de bateria. Né? Então, a gente tem o minério, a gente não tem o processo de refino desses minérios, e aí a gente não tem a fábrica de célula. A gente tem o lítio, tem o ferro, tem o fosfato, a gente tem o fosfato mais puro do mundo para bateria. Certo? Né? Se for para níquel, né, manganês, nós temos níquel manganês na região, né? E o lítio tem no Brasil e também na Bolívia e no Chile. O que não tem na região em disponibilidade fácil? É o cobalto, que está se saindo como, né, química predominante para células. E também, não precisa nem dizer que a gente tem sódio para caramba, seja sódio. Se for sair de lítio, entrar em sódio, tem sódio no Brasil e tem muito sódio no Chile, né, de qualidade. Né? Então, a gente tem os minérios, a gente não tem o refino e a célula. Porque dali para frente, né, a vida é mais fácil, né, de produção.
Então, a tecnologia de fazer a célula é o principal empecilho para você ter uma cadeia mais dominante para fazer isso. A outra coisa vai sair o lítio do Brasil, sai o lítio do Chile, certo? Sai ferro do Brasil, certo? Vai lá para a China, vira bateria e volta para cá. Né? Essa conta só do carbono da bateria, nós estamos falando de perder pelo menos, na parte do processo de bateria, nós estamos falando de 15% de emissão de carbono. Então, fazer tudo no Brasil tem vantagem, certo? Ou na região. A nossa energia é mais verde, certo? Né? Então, se eu falar assim, bom, se for levar de berço ao túmulo, o brasileiro tem o aço aqui, não vai viajar aço. A energia, né, é mais renovável aqui, né, só perde para a Noruega, certo? Em percentual, mas nós temos mais capacidade. Certo? Assim, é tudo para ter de berço ao túmulo um carro menos carbonizado, né, do processo. Você falou de $1 bilhão de investimento para fazer um novo ciclo de motor. E para fazer uma fábrica de bateria, qual o investimento? A fábrica de bateria também está em torno hoje de $1 bilhão para uma fábrica que sustenta carros de 65 kW, aproximadamente 350 mil carros ano. Certo? Isso seria o equivalente a ter, provavelmente em 2030, a fábrica sustentar 10% da venda de dos carros totais, se 10% for carro a bateria, dá para aguentar. Certo? E num cenário como esse brasileiro, eu estive no Rio, no Energy Summit, e lá o governo do estado disse que era o estado da energia por conta do petróleo. Nós, quando estamos aqui em São Paulo, o governo aqui diz que é o estado do etanol. Quando a gente vai para Minas, que é o estado dos minérios, ele fala que lá não tem que ter carro elétrico. Então, como que a gente consegue ter um caminho, né, uma direção que o país tenha um norte de verdade? Porque você vê, petróleo, etanol, nada. Então, eu não consigo visualizar esse entendimento. No histórico de que eu acompanho o setor, há muito tempo que, na realidade, não existe uma coesão, seja governos estaduais, seja da indústria, e seja do governo federal, certo? E agora, talvez, com o plano indústria, alguma coisa está sendo desenhada melhor, que de fato o país passou por um grande processo de desindustrialização ao longo dos anos 2000 até hoje, certo? A indústria automotiva brasileira chegou onde chegou nos anos 90, porque de fato se juntou a concessionária, a montadora, as autopeças, o governo federal, o governo estadual, onde cada um falou assim, nós vamos ter que sair dos 800 mil para ser alguma outra coisa, porque senão essa indústria não pode existir. Uma indústria que produz 800 mil veículos, né, já naquela época, era praticamente sustentável. Surgiu o carro popular, né, seja no ponto de vista do motor, seja do ponto de vista tributário, né, mas cada um abriu um pedaço de margem, né, para de fato levar da indústria de 800 mil aos 2 milhões que chegou em 97. Então, isso foi bom para a indústria, mas também gerou que ficou muito atrativo para um monte de montadora vir para o Brasil. Né? Era um dos poucos países onde o volume crescia, necessitava de capacidade, porque 2 milhões era a capacidade produtiva no Brasil na época, e as montadoras novas vieram. E aí vieram a crise de 90, né? Final dos anos 90, dos Tigres, né? Na qual da indústria de 2 milhões nós voltamos para 1.300, levou 10 anos para voltar nos 10 milhões, né? Nos 2 milhões, desculpe, né? Mas até no começo dos anos 2000, né? Permitiu que a gente exportasse mais, que também é uma coisa que nós perdemos recentemente, exportar para fora do Mercosul. E então precisa ter mais uma coordenação, né? Ou um acordo melhor montado de que essa indústria é importante para o país, né? É muito simples chegar e adotar o posicionamento da Austrália ou do Chile, né? Assim, eu não quero essa indústria, não é foco para mim, certo?
Só que nós não somos Austrália nem Chile pelo tamanho da indústria e o que ela representa, seja do ponto de vista de empregos, seja do ponto de vista tecnológico, ou seja, fazer um carro e conhecer a tecnologia de um veículo era importante do ponto de vista da formação até do RH, né, das pessoas no país. Certo? Nós temos muitos pesquisadores no país. Né? O Brasil tem não só engenheiros de materiais para fazer a parte estrutural do veículo, como muita competência na parte de engenharia de software. Certo? E que muitos estão fora do Brasil, foram estudar lá fora e não voltam para cá, porque nós estamos atrasados nessa parte. Mas o Brasil tem competência com isso. Né? Nós perdemos talentos, né, de pessoas na medida que nós não investimos tanto, né, para uma indústria que cresce. Nós temos apesar de ser outra indústria, temos a Embraer, né, com a coisa centrada, né, assim, nós sabemos fazer os aviões, por mais que sejam motores importados, né, mas nós temos a aerodinâmica, temos o custo para fazer, nós temos que fazer os aviões, integramos o software nosso, né, então competência existe. É questão de como que eu coordeno, né, hoje 15 diferentes montadoras, né, tantos sistemistas, né, como que é a situação econômica dos Tier 2, Tier 3, para que isso aqui realmente ande no momento de transição, que seja tecnológico, seja de descarbonização desse produto. Queria aproveitar e entrar num outro tema, falando dessa competência, né, da engenharia brasileira, pesquisadores. A gente tem visto várias empresas vindo ao Brasil para conhecer as soluções com o hidrogênio que estão sendo estudadas aqui. Como que você vê o hidrogênio para essa indústria? É uma alternativa factível para veículos leves, para veículos comerciais? Vamos separar a questão do hidrogênio, primeira coisa. Do ponto de vista matemático, econômico, quanto custa investimento, fonte de energia e tudo mais, a parte do Nordeste brasileiro tem um potencial de gerar o hidrogênio a aproximadamente $2 o quilo. Tá? Hoje, a média, hidrogênio verde. Certo? Hoje, grande parte está em torno de 4 a 6, dependendo da tecnologia que se usa, de hidrólise. Certo? Então, sob o ponto de vista de custo, né, o Brasil ele é imbatível em competitividade de custo no critério de LCOE, que é o Levelized Cost of Energy, né? Quanto é que é o investimento e quanto você tira desse investimento, em relação a qualquer país no mundo, seja pelo sol, seja pelos ventos que tem no Nordeste. Tá? Existe a segunda questão, é que você gasta mais energia para gerar o hidrogênio do que o hidrogênio consegue te entregar depois, né? Como um motor a explosão. Por isso que o hidrogênio como injeção direta, né? Ou seja, vou usar como explosão, ele não é tão bom com energia quanto você pegar o hidrogênio e jogar numa célula de combustível, né? E gerar energia elétrica. Né? O probleminha é que todo equipamento fica um pouquinho mais pesado para a célula de combustível do que injeção direta. Né? Por isso que é melhor usar hidrogênio como gerador de energia mesmo e mete na bateria. Agora, a bateria fica pesada para o caminhão que vai viajar a longas distâncias e a bateria compensa se você tiver um ciclo de produção e uso para urbano. Por isso que o carro médio, as picapes ou as vans elétricas fazem sentido, ou o ônibus urbano faz sentido, mas longas distâncias a bateria já não faz tanto sentido. Tá? E aí, a questão de hidrogênio, na injeção direta, ela é boa, né? Os estudos com etanol, né? Por isso que a nossa regra é hidrogênio de baixo carbono, porque no processo de tirar o hidrogênio de etanol eu vou ter carbono, diferente da hidrólise que eu não tenho carbono. Então, o problema não é tirar o hidrogênio, o problema é o nível de pureza que eu preciso desse hidrogênio dependendo da aplicação, primeira parte. Tá? Então, se eu for fazer injeção direta, eu preciso, ou para a célula de combustível, né, de SOC, eu preciso de um hidrogênio de altíssima pureza. Né? Então, eu preciso gerar o hidrogênio, né, na separação
e aí eu preciso fazer uma filtragem para tirar esse carbono ou qualquer outra impureza que venha com isso. Por isso que muita gente gera o hidrogênio, faço amônia, faço o transporte, porque a amônia é menos explosiva que o hidrogênio, e depois eu faço de novo a separação da amônia, porque o nitrogênio ele é inerte, né, dentro do processo do SOC ou da injeção. A solução da separação e filtragem desse carbono, que é a principal pesquisa que está sendo feita na USP, né, quando eu saio do etanol, vai chegar. Certo? Do seu ponto de vista de bancada, eu consigo. Certo? Do seu ponto de vista econômico, eu não estou lá ainda. Né? Mas como toda pesquisa, eu preciso ficar testando e achando as soluções, né, para que eu vou ter o hidrogênio. Aí tem a segunda parte. Certo? Hidrogênio é uma molécula extremamente pequena. Certo? Assim como nós tivemos o problema no etanol, né, quando eu ponho no motor a explosão, eu tenho que ter superfícies na qual não reajam ou que o hidrogênio não penetre, por ser uma molécula muito pequena, na parede desses cilindros. Certo? Isso vale para o cilindro, assim como se eu for usar um gasoduto de hidrogênio. Ele vai ficar entrando, né, eu vou colocando lá. Então, a longevidade, né, é um problema ainda quando eu uso hidrogênio. A segunda coisa é que eu tenho que tratar com lubrificantes diferentes. Certo? Eu tenho que, né, manter lubrificado. O hidrogênio também, por ser pequeno, vai se misturar nessa película, né, de lubrificante. Então, tem questões de materiais que ainda tem que ser evoluídos, né, para não que o motor não funcione, é para garantir a longevidade do que se está acostumado hoje. Né? Um motor a diesel dura muito mais tempo, né, do que se eu for fazer o etanol, por exemplo, dentro do motor diesel. Né? Tem diferenças. Né? Eu posso ter um motor etanol, né, substituir o motor diesel inteiro, mas a longevidade que ele está acostumado é diferente, apesar de que o motor diesel a manutenção é muito mais cara do que o motor a etanol. Certo? David, Então, eu queria tem fazer ciclos diferentes. uma pergunta baseada em tudo isso que você está falando. Antes de mais nada, eu queria agradecer minhas professoras de química da escola, porque tudo fez sentido para mim agora. Né? Se eu não tivesse tido aulas de química, eu não ia entender nada. Mas a gente vê recente uma invasão de marcas entrando no Brasil, principalmente as chinesas. Né? Muita novidade no mercado. A gente tem visto aqui, eu e o Fábio, em podcasts diversos, a tecnologia chegando, carros novos chegando e tudo mais. A gente tem isso como o brasileiro ganhar por uma diversidade. Né? Ele vai poder escolher entre produtos, entre cores, acabamentos, equipamentos, elétrico, híbrido, combustão e tudo mais. Agora, em tecnologia, o que nós ganhamos com essa entrada de novas montadoras no mercado? O que a gente pode esperar de ganho tecnológico e ganho de evolução de tecnologia no Brasil com isso? Ou não podemos esperar nada? Bom, a princípio, começa que você tem que tropicalizar o software, né? Certo? Seja o software que vai conversar com o carregador, né? Porque não é da China, certo? Até o padrão chinês é diferente do padrão europeu brasileiro. Então você tem o software que dá conversa com o carregador e o software do próprio veículo internamente. Certo? Não deve ser só chinês, né, fazendo isso, mas você tem o brasileiro que precisa fazer toda a adaptação. Não é adaptação só de tela, é adaptação daquilo que o brasileiro está mais acostumado a utilizar, né, e facilitar a vida dele. A outra coisa, assim, como o carro está virando muito mais um iPhone ou um celular, né, a adaptação dos features, né, que existe num carro que esteja lá fora, eu preciso adaptar ao local. Que é a mesma coisa que acontece no Tesla dos Estados Unidos. É diferente um Tesla, dependendo da região dos Estados Unidos, né, do que está naquela tela quando sai de fábrica e entrega. Aliás, nem o carro a explosão é igualzinho, do seu ponto de vista de motor, né, quando sai para Nova York ou sai para Califórnia. A calibração é diferente. Né? Então, a própria adaptação, e você basicamente está adaptando, primeiramente, são as questões de software, né? É a coisa que o brasileiro vai aprender, vai entender muito mais rápido. Né? Não só em termos de features, mas toda a questão, à medida que
eu estou trazendo as baterias, ou os packs de baterias, né, na qual eu estou fechando, eu tenho que programar BMS. Né? Eu tenho que fazer testes de BMS. Eu preciso entender como que faz a gestão de bateria. Né? Aqui são ciclos de carga, descarga, velocidade, carga, descarga. Né? Até porque nós estamos 60 Hz, outra potência. Né? Então você tem adaptações que você precisa fazer até para você gerenciar por questões até de segurança do próprio veículo. Não, legal, porque então, essas novidades, não só em design, né? A gente vê muita coisa chegando e principalmente, volto ali no começo, a gente falar de massificação do carro híbrido. A gente tem visto aí muito lançamento. Você acredita que a gente vai ter uma paridade do preço do carro a combustão com, por exemplo, o Flex aliás, desculpa, vamos ter uma paridade de preços entre os carros Flex e os BEV? Eu acredito, certo? Vamos lá. O pack de bateria hoje, custo médio, certo? Já baixou de $100 o quilowatt, certo? Todo mundo fala que vai chegar em torno de $60 a $70 o pack por quilowatt até o final da década, certo? A minha conta era que o carro médio, tamanho do Corolla mais ou menos, para uma bateria de 65, 70 kW, né, ele chegaria entre 26 e 27, mais para 27 agora porque durante a pandemia o lítio subiu, né, então atrasou um pouquinho o preço, o custo da bateria, você estaria na paridade em torno de 27 a 28. Quando você chega na paridade, em tese você teria a mudança. Quando que você não vai ter? Se não tiver o bendito carregador, ou seja, o veículo ele depende de um ecossistema. Eu preciso de ter a carga, né? Seja por combustível, né? Seja carregar, o custo total de possuir esse veículo, né? E o custo de rodar com esse veículo. Isso é muito mais relevante para países de baixa renda como nós, diferente do europeu e do americano. Certo? O custo mobilidade para um europeu, para um americano ou para um Japão é diferente do custo mobilidade nosso. Mobilidade no Brasil pesa na população, né? E ainda a gente tem o déficit de que nós não temos um transporte público amplo e disponível de qualidade comparado com outros países. Então, mobilidade se torna importante, né? E se eu chegar na paridade e à medida que eu de fato consiga atingir, né, no Brasil em 27, 28, né, a situação de paridade, a conversão fica difícil você segurar, né? Então, nós podemos imaginar que por volta do ano 2027, 2028, a gente teria essa paridade? No carro médio, a gente já deveria estar na paridade. E para o elétrico? Então, justamente, a paridade entre o puro, o elétrico, bateria, contra o explosão. Contra o híbrido, antes até. Porque o híbrido é um pouco mais caro que o puro explosão. Né? Então, e ele vai até mais baixar. Até porque a bateria, apesar de ser menor, né, o problema é que você tem duas tecnologias. E a parte térmica, você continua tendo que evoluir. Certo? Pelas regras, você tem que evoluir porque você tem que reduzir a emissão dele. Né? Ou eu vou evoluir no motor, no sistema de exaustão, ou eu vou mudar, como nós estamos fazendo, vou mudar o combustível. Vamos pôr mais etanol lá dentro, que o efeito de carbonização na queima é menor. Né? Mas a regra, a matemática e os economics, né, você chegaria em 27, 28. Provavelmente, né, nos Estados Unidos, se continuar o investimento, você vai chegar entre 26 a 27. Certo? Agora, se você pegar no mundo todo, né, na China já vende mais elétrico puro, né, do que carro explosão. E, por exemplo, uma outra pergunta. Você que é pesquisador e conhece mais, eu sou um curioso nesse tema. A gente tem aí mais de 100 anos de evolução e estudos no carro a combustão.
E a gente sabe que o conhecimento humano cresce exponencialmente a cada ano que passa. Quando você acredita que a gente vai chegar a um ponto mais rápido do que os 100 anos, ou seja, a gente vai equilibrar a tecnologia do carro elétrico com o carro a combustão muito mais rápido do que em 100 anos, ou essa tecnologia vai demorar muito mais, digo de evolução? Não, muito mais rápido. Muito mais rápido. Muito mais rápido. Até porque os sistemas elétricos, certo? Bom, o motor elétrico é muito mais simples do que um motor a combustão, certo? Seja pelo conceito, seja do modelo da conversão de energia elétrica para energia motora, certo? O motor a combustão, eu tenho que pensar como que eu vou injetar, como que eu vou explodir, qual que é o tempo, todas aquelas partes que se movem dentro do motor. Que combustível está ali dentro. Certo, né? Então eu tenho muito mais variáveis, né, que existem no motor a combustão do que no motor elétrico. O motor elétrico põe tanto de corrente lá dentro, ele gira mais rápido. Reduz a corrente, ele gira menos. Né? E só tem uma parte rodante lá. É o eixo rodante e motor e rotor. Não tem mais nada. Então, agora, a engenharia, quantas bobinas que eu vou pôr, a magnetização, né? Tem uma ciência nele. Não é que é tão simples assim. Mas a parte mecânica dele, para converter uma energia para outra energia, é extremamente mais simples. Certo? Bem como o que é a caixa de conversão em relação à caixa de câmbio. Tudo bem, eu tenho o CVT, que é mais simples, né, do que certo? Só que a caixa de conversão do motor elétrico também é muito mais simples. Certo? Então, e o conhecimento, como você disse, o conhecimento humano cresce, né, exponencialmente, né, e para uma coisa que é muito mais simples, o problema não é mais a parte mecânica do veículo. Como que eu converto energia para energia motora. A questão está muito mais em outros sistemas que eu quero fazer. Como é que eu vou fazer segurança? Né? Como que eu de fato vou fazer o veículo autônomo? Eu tenho uma plataforma de um produto, o que eu posso pôr mais de agregação de valor nesse produto? Certo? Conforto já se trabalha adoidadamente. Certo? Eu vou reduzir ruído, já não tem. Tem um absurdo agora que eu preciso fazer ruído no carro por questão de segurança, porque tem gente que não ouve. Uhum. Certo? Ou tem gente que quer ouvir o barulho de acelerar dentro do carro. Certo? Outras pessoas não querem ouvir barulho no carro. Então, se inventa um monte de coisas em cima do veículo para tirar algum valor adicional que o consumidor valorize. Isso num carro ou num caminhão. Né? São valores diferentes do que é desejado como um produto, né, de movimentação, mas o que eu posso colocar mais que as pessoas estão dispostas a pagar. David, você falou agora um ponto interessante, que eu testei um carro que ele dá esse ruído interno, né, de esportivo, e você fica alucinado lá na estrada, e chega perto do ciclista, ele não percebe. Então, assim, você está escutando ele não, né? A gente está num nível de adrenalina ali, de controle, mas do lado de fora não. Mas eu queria trazer um ponto. Mas já tem um acessório de fazer o barulho fora também. Também, né? Vai ter. Na Shopee já vai ter daqui a pouco. Com também. certeza. Eu vi lá na China exatamente isso. Antes a gente discutia qual era o motor, a transmissão, 4x4. Hoje, essa discussão ela praticamente não existe nos carros chineses para os chineses. Eles olham muito mais a tecnologia, o que está sendo entregue, né, de conforto, entretenimento, tecnologia, de gadgets, o que dá para incluir ou não. A gente viu isso um pouco na Tesla, que mudou um pouco a forma de pensar o carro, né, vindo software para depois do carro. Quando que a indústria vai tomar um chacoalhão, a indústria tradicional, e entender que tudo está mudando e está vindo mais para software do que para hardware? Eu acho que a indústria já entende isso, certo? Até porque é onde você de fato vai se diferenciar e agregar valor. Né? Se você pegar, vamos pensar assim, o que é uma montadora no carro explosão sempre quis, mesmo no período que ela começou a desverticalizar, né?
a estamparia, o design do carro é meu, né? O motor e a caixa de câmbio é meu. Isso aqui que eu tenho que saber. A calibração da suspensão, vou chamar alguém para fazer, mas assim, por causa da geometria, mas eu já tenho parceiros para fazer isso. Mas o motor, a caixa de câmbio, no carro eu passei, e na caixa de câmbio do pesado, nem isso. Certo? E o design, ou eu faço, quero controlar, ou eu vou contratar e por um contrato que o Pininfarina não pode copiar aquele desenho em outro lugar. Porque isso tem a ver com a identidade do meu produto. Pouco se pensou no histórico, como que é internamente, assim, qual que é a identidade visual, não dá para mudar muito dentro do carro. Certo? Aí o carro começou a ficar eletrônico, né? Seja na parte da gestão do motor, seja na parte interna. Vou por tela maior, painelzinho não sei o que, né? Airbag daqui. Então eu tenho mais eletrônica, sensores, segurança, itens de conforto, itens de segurança, e eu vou agregando dentro do produto. Tá? E para toda essa eletrônica, eu preciso de uma coisa chamada software. Certo? Hoje as montadoras, e aí tem diferenças. Certo? Tem a montadora que eu sempre vou controlar, que seria o sistema operacional do veículo. Então, o Windows do carro. Né? O Windows do carro vai ter lá o sensor que vai lá na batida, tem que disparar o airbag. Né? Isso aí eu posso terceirizar. Onde vai ser meus pontos de contato? Certo? Com o meu software central, que é o sistema operacional. Assim como a tela, né, divisor de comando lá, que eu vou ter um monte de apps pendurado lá. Então, controlar o sistema operacional, as montadoras também não abrem mão disso. Né? E essa é a parte principal do desenvolvimento, seja nas americanas, seja nas europeias. Talvez a única mais diferente, a Tesla por natureza começou com isso, né? E talvez a BYD que controla tudo, né? Todo o software praticamente, tem muito pouco software terceirizado, né? Que o sistemista que colocou lá dentro, né? Mas muito mais porque a BYD tem um nível de verticalização muito maior de qualquer montadora. Muito bem. E David, eu acho que eu tenho uma pergunta aqui que vamos tirar o CNPJ e vamos entrar no seu lado pessoal. O que te chama mais atenção no automóvel hoje? O que me chama mais atenção no automóvel? Eu sou um péssimo cliente. É mesmo? Eu sou um péssimo cliente. Porque eu sou o típico comprador, né, da confiabilidade e durabilidade do veículo. Certo? Eu tenho carro antigo, tenho carro mais novo, tenho um carro lá de coleção também. Então, existe uma questão de design, obviamente, que eu gosto, mas para o carro, isso é o para guardar, certo? O carro que eu uso mesmo, putz, eu não quero dor de cabeça com ele. Inimigo do mecânico. É inimigo do mecânico. E o que você tem de antigo? Que agora eu fiquei curioso. Eu tenho um Taurus. Um Taurus? Taurus 94. Que legal. O quadrado, né? O do Robocop. O do Robocop, exatamente, ele sabe. É o único carro made in USA que bateu o Accord e o Camry. Que na legal. História de quando o carro médio, o japonês entrar nos Estados Unidos. Uau. Não é o disco voador, tá? Não, Que é o sucessor. o dos Jetsons, né? Isso. Então, assim, aí você vai assim, pô, então por que você não... E eu não tenho um carro elétrico, tá? Por que você não tem um carro elétrico? Justamente porque eu tenho toda uma questão de... assim, não é nem questão do conforto, é de... Eu não posso ter carregador no meu prédio. É uma limitação. Então. É uma limitação. Então, começou a me limitar em termos do conforto do meu uso, né? Então, não vale a pena. Mas se pudesse ter o carregador no prédio, você teria um elétrico? Eu teria um elétrico. Esse é o ponto que a gente sempre defende, né? Que o carro ele tem que entrar na sua rotina, não você mudar Isso. tudo para... Que é aquela história seguinte. Uns 20 anos atrás, quando começou o celular, começou a crescer, a partir de 94, era toda aquela dor de cabeça. Putz, a bateria só dura 3 horas.
Aí você andava com a bateria extra, né? Nossa. Os Motorola com os tijolão, um monte de bateria extra que você, quando você tinha que viajar, você viajava time home, comia mais a bateria mais rápido e você foi se adaptando, né? A nova tecnologia, a bateria dura mais, né? Porque toda era a questão. Aí veio o iPhone, né? Ou todos os smartphones. Aí todo mundo se acostumou de que à noite eu tenho que pôr o celular para carregar. E é um processo educacional também, certo? Veio uma tecnologia nova, eu preciso me adaptar a como que essa tecnologia requer que eu trabalhe com ela. E ela tem que casar com a minha necessidade. Certo? Então, não serve para mim eu ter um carro pura bateria se eu tenho que ficar caçando a cidade um lugar para ficar carregando o carro. Certo? E eu não vou pôr para carregar na tomadinha de 2 kW, porque vai ficar a noite inteira. Né? E o híbrido eu tenho a questão de tecnologia. Eu sou daqueles que acredita de fato as duas tecnologias estão meio implementadas, então ela Não entrega o potencial não total. entrega o potencial Ainda é total. melhor esperar um pouco. É na melhor sua esperar opinião. um pouco. Muito bem, David. Quase 1 hora aqui já de conversa, nem parece, né? E gostaria de convidá-lo para estar com a gente também no Electric Days para Aceitarei. ampliar essa conversa aí, bastidores, falar com a indústria e agradecer pelo seu tempo aqui, Não, por toda prazer essa é meu. explicação. Agradeço o convite para agora e também para o Electric Day também. E ver, trocar ideias com outras pessoas que sejam voltadas para o setor. É isso, para a gente ver para onde vamos com a indústria automobilística. Para onde vamos e de que vamos, né? Como, né? Como vamos? Como vamos? Você sai assim, eu na realidade nem sei direito para onde vamos. Não, aí você até pode cortar depois. Mas assim, existe a parte racional, né? E existe a parte irracional. Certo? O ser humano nem sempre é racional, né? Dependendo do ponto de vista. Né? Então, eu mesmo falei assim, na minha solução de engenheiro e para onde vai, onde que eu vou pôr dinheiro para investir, eu teria seguido a estratégia Toyota. Certo? Porque é devagar e sempre. Né? Então, eu vou agregando um pouquinho até entender, solidificar na tecnologia, depois eu implemento. Certo? Se olhar para o chinês, assim, por que o chinês foi para o elétrico? Certo? Mas não foi por uma questão necessariamente racional econômica. Certo? Existe um conteúdo de racional de saúde, né? Existe um conteúdo do racional poderio econômico, né? Ou seja, não depender dos outros, né? E existe a própria mentalidade do imperialismo chinês, né? Ou o imperialismo oriental, seja o japonês, seja os orientais. Todo país tem a questão do seu nacionalismo e do seu imperialismo, né? E a China adotou ser elétrico, só que na velocidade que aquela economia cresce, certo? E vai ser a maior potência global, né? Dentro dos próximos 10, 15 anos, fica na situação assim, eu vou ter espaço para o hidrogênio em vista que tem tanto carro a bateria? É uma boa pergunta, né? A não ser que o hidrogênio seja a solução para postos de geração de energia. Mas, Também pode ser. Mas eu também penso assim, a gente gasta muita energia para produzir o hidrogênio, depois transportar o hidrogênio para transformar ele de novo em energia. Mas tem outras pesquisas para separação de hidrogênio que estão sendo desenvolvidas para não ser somente por eletrólise. Sim. Né, que talvez sejam melhores, mas hoje ainda está, né, nessa fase. Ou é o PEM ou é a eletrólise. Certo? Muito bem. Vamos finalizando aqui então, pessoal. De novo agradecendo, né, Muito obrigado. sua presença, Perini. Muito obrigado. Pela sua aula de química também, que valeu a pena. E é isso, pessoal. Nos vemos. Acompanhem o Motor 1 e o Inside Viz e também o Electric Days. Nosso site, nos canais do YouTube também. A gente fica por aqui. Até uma próxima. Até mais. Até mais. Até mais. Obrigado.